Bacana, pessoal. E aí, tranquilo? Vamos ver agora o nosso amigo Sócrates, continuação. Vejam bem, nós vimos no nosso último encontro que o nosso amigo Sócrates trabalha em busca da divulgação da máxima de Apolo, certo? Que é o conhece-te a ti mesmo, beleza? Agora, no nosso último encontro, eu deixei um espacinho sem comentar com vocês que eu fiquei pensando depois, eu considero importante. Veja bem, quando Sócrates diz conhece-te a ti mesmo, na verdade ele está indicando duas coisas, certo? Então, esse conhece-te a ti mesmo, isso eu até falei no vídeo que eu estava usando o quadrozinho e tal, só que eu fiquei assistindo de novo e eu tenho a sensação de que não ficou muito claro, então eu vou explicar de forma bem didática mesmo. Quais são as duas definições desse conhece-te a ti mesmo? O que é, de forma prática, viver de acordo com conhece-te a ti mesmo? É o seguinte: primeiro, você precisa buscar uma vida virtuosa, certo? Aliás, esse é o segundo. Primeiro é, conhece-te a ti mesmo. Então, volte-se para dentro, se afaste das coisas externas. Então, quando a gente fala em afastamento das coisas externas, nós estamos nos referindo ao quê? Afastamento daquela busca que o mundo nos coloca na cabeça. Se afastar de poder, se afastar de dinheiro em excesso, se afastar daquela busca incessante pelo lucro, pela hierarquia, entendeu? Então, quando a gente diz coisas externas, essa aqui é a parada, afastamento de coisas externas. O que são essas coisas externas que eu falei agora? Isso estava bem descrito no vídeo, se eu não me engano. Agora a segunda parte eu acho que não ficou muito clara. E é nela que eu vou focar as atenções agora. Qual é o outro passo, depois de você se voltar para dentro, como? Se afastando das coisas externas. É buscar, sacou? É viver uma vida buscando o desenvolvimento, certo? Buscar se desenvolver ao máximo possível de forma intelectual, ou seja, você precisa buscar ficar mais inteligente, você precisa desenvolver o seu intelecto e a parte que é novidade na filosofia, moral. Buscar desenvolvimento moral e intelectual. Aliás, eu escrevi intelectual e moral. Certo? Porque assim você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai se tornar uma pessoa boa para você mesmo e para o meio. Ou seja, isso aqui é a virtude. Beleza? Você vai se transformar numa pessoa virtuosa. Então conhece a ti mesmo. Uma vida afastada dessas coisas externas, voltada para o ser, beleza? E não para o ter. Bacana, bem social, né? E uma vida voltada para a busca pela virtude. Ok? Beleza. Uma outra coisa fundamental para o nosso amigo Sócrates é the truth, a verdade. Nós podemos dizer sem sombra de dúvida que a verdade é a grande busca do nosso querido amigo Sócrates, certo? Sócrates buscava em cada conversa que ele tinha, em cada debate que ele tinha, em cada argumentação que ele tinha, sendo essa argumentação com seus amigos, com seus discípulos, ou ainda aqueles debates violentos com seus adversários, pode ter certeza, cara, o Sócrates buscava a verdade. Mas o que é essa verdade, JL? É a não mentira? Quem dera. É uma verdade muito mais divertida. Olha só, essa verdade que o Sócrates busca, nós podemos entender utilizando esse termo aqui, ó, essência. E quando a gente fala essência, o que eu quero dizer aqui? Contrário de aparência. Sacou? Então o que o Sócrates quer buscar é aquilo que existe além das aparências. E as aparências, como é que nós percebemos as aparências? Tudo que aparece no mundo é a partir dos nossos sentidos, beleza? Então vamos resumir assim. Sócrates buscava a verdade. Que verdade é essa? É a essência. Que essência? Aquilo que existe
além dos sentidos e das opiniões humanas. Entendendo dessa forma, vai facilitar também a nossa compreensão dos céticos pirrônicos, que a gente vai ver depois, que são os camaradas das escolas do helenístico, certo? Que são muito importantes, principalmente para o Enem, já caiu umas 2 ou 3 vezes, já que eram questões bem específicas sobre esse assunto, daquelas que só com interpretação é difícil você matar. Mas enfim, também pelo seu conhecimento, seu engrandecimento pessoal, certo? Beleza, então essa essência nós podemos compreender como o que há além dos sentidos e das opiniões humanas, certo? Então, essência, o que é isso? Além dos sentidos. Agora, quando a gente fala de... Como assim além dos sentidos e opiniões? Cara, vou te dar exemplo. Veja bem, quando você fala... É o exemplo que normalmente eu uso para falar do ceticismo pirrônico, do Giló. Eu vou falar do pêssego, porque o pêssego eu acho que é mais polêmico. Além dos sentidos, além das opiniões, beleza? Uma vez, numa turma, eu estava comentando sobre esse assunto e tal, aí um aluno ou aluna, não me lembro, comentou que não suportava pêssego. Achava que pêssego era uma coisa nojenta, dava ânsia de vômito. E aí a turma meio que isso, cara, que absurdo, pêssego é uma delícia. Enfim, pensa bem, o pêssego, afinal de contas, é uma coisa terrível, como esse rapaz falou, ou é uma coisa saborosíssima que todo mundo gosta muito? Quem está certo? Quem diz que é horrível ou quem diz que é saborosíssimo? É esse o ponto que o Sócrates queria atravessar. Esse questionamento que eu propus agora, simples, né, sobre o sabor de uma fruta, isso nos mostra que nós temos uma série de situações no nosso cotidiano sobre as quais nós não temos resposta. Nós não temos resposta, não tem como saber. Quem é que está certo nesse caso do pêssego? Não tem como dizer quem está certo e quem está errado. Não dá, cara. Porque no final das contas, como que a gente vai avaliar o pêssego se não for pelo paladar? Se não for pelos sentidos humanos? E os sentidos humanos nos deixam sem resposta, porque para mim diz uma coisa, para aquele diz outra, para aquela diz outra. Então fica sem resposta e acabou? Para o Sócrates, não. Então Sócrates queria saber o que tem além disso, certo? Só que eu estou falando de uma coisa relativamente boba, como o sabor de uma fruta. Uma fruta é só não comer. Mas e em relação, por exemplo, das leis de uma sociedade? Ah, mas as leis são assim, né? Fazer o quê? Não, mas isso me incomoda. O que eu posso fazer então? Eu posso mudar? Eu tenho que me afastar desse lugar? Será que eu que estou errado por não concordar? Ou será que as pessoas que concordam que estão equivocadas? As leis que estão... Entendeu o que eu quero dizer? Então, basicamente, o Sócrates acaba entrando num paradoxo muito forte. Se bem que a palavra paradoxo também é forte, né? Ele entra num questionamento muito pesado, que é o seguinte, cara. Tudo que a gente tem no mundo, que a gente conhece, na nossa realidade, é julgado pelo ser humano, pelos sentidos e pelas opiniões, né? Vamos chamar opiniões de um nome mais filosófico? Juízo, certo? Os juízos são julgamentos e opiniões, certo? Então, os juízos dos seres humanos e seus sentidos basicamente norteiam toda a nossa noção de mundo. Mas o Sócrates queria saber o que tem além, porque só esses juízos e opiniões deixam muita coisa em aberto. Então era essa verdade que ele buscava, uma verdade que fosse absoluta. Eu te pergunto, meu querido amigo Jorginho, cara, o que é o amor? Ele vai dizer uma coisa. Carlinha, fala pra mim, o que é o amor? Ela vai dizer outra coisa. Ô, Leandro, fala pra mim, o que é o amor? Ele vai dizer outra coisa. E aí? A gente não tem uma resposta fixa, assim como 2 mais 2 igual a 4. E era isso que o Sócrates queria saber. Não, mas o que tem aí? Qual é a resposta única disso? Nós não temos. Então ele buscava. Toda vez que alguém se dizia sábio acerca de algum assunto, ele ia lá para confrontar. E ele percebia que essa pessoa não era tão sábia quanto achava. Por quê? Cara, olha só, eu já me perguntei bastante sobre isso, mas faça esse exercício também. Faça esse exercício também. Pega um assunto qualquer, por exemplo, pães, ou computadores, ou qualquer coisa, mais simples é mais fácil. Pega enxada. E se pergunte sobre aquilo de maneira cada vez mais buscando a origem. O que é uma enxada? De onde veio? Por quê? Blá, 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 certo? Você vai perceber que em algum momento
você vai chegar numa resposta que vai ser porque a natureza fez assim ou porque Deus quis. Dependendo se você tiver um viés mais científico ou mais religioso. O exemplo do pão que eu costumo utilizar. Ah, mas qual é o pão perfeito? O cara diz que sabe tudo sobre pão. O Sócrates vai lá conversar com ele. E certamente vai sair de lá com a comprovação de que o cara não sabe tudo sobre pães. Normalmente a gente sabe muito sobre o como, mas a gente não sabe sobre o porquê. Imagine o pão, vamos chegar na parte mais básica do pão, que é quando a gente começa a montar. Pega a farinha de trigo, né? Pá, aí coloca aquela aguinha no meio, vai mexendo e vai virando uma massinha. E conforme você vai mexendo, aquela massa fica firme, vira uma coisa, sabe? É sólida. Aí Sócrates perguntaria, muito provavelmente, por que se eu colocar essa mesma quantidade que eu botei de farinha de trigo, só que de açúcar, por exemplo, e misturar com água? Vai continuar líquido. Não vai formar a massinha sólida. Por quê? Cara, muito provavelmente o padeiro diria, cara, porque é assim. A natureza fez assim, Deus quis. Ah, vai perguntar para um químico. Cara, eu não sei, mas provavelmente um químico diria que são as moléculas, né, da água que se unem às da farinha, às do trigo, mas não se unem às do açúcar. Mas por quê? Cara, porque a natureza fez assim. Então, conforme você vai querendo buscar a origem das coisas, em algum momento você vai se deparar com Deus fez, ou é porque Deus quis, ou a natureza fez assim. Você vai chegar no Big Bang, certo? Ou em Adão e Eva. Beleza? Mas então Sócrates queria buscar isso. E não preciso nem comentar que ele morreu sem encontrar, né? Ele morreu sem encontrar essa verdade essência que ele buscava. Mas fique tranquilo que o discípulo dele, Platão, seguiu essa busca. E será que ele encontrou? Bacana. Beleza? Então por hoje é só, galera. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre outros aspectos importantes do nosso amigo Sócrates. Bacana.